Lucas capítulo 18. Que palavra é essa? É uma palavra que você conhece. É uma palavra que eu gosto muito. É uma palavra que mexe comigo, que fala comigo, que serve muito para mim. E tenho certeza que vai servir para você também. E que bom que você conseguiu romper essa chuva, viu? Glória a Deus pela sua vida. Livro de Lucas, capítulo 18. Lucas. Acharam Lucas 18? Vamos ler? Lucas 18, versículo 1. 18, 1. Diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Deixa eu ler de novo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Às vezes eu gosto disso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim para ele e para ela: não desfaleça. Não desfaleça. Mais forte, não desanime. Pode sentar em nome de Jesus. Agradecer o convite. Eu sempre me sinto muito bem aqui. Muito bem eu me sinto aqui. Vocês me tratam sempre muito bem. Muito obrigado. E toda vez que nos faz convite, a gente vem com o maior prazer do mundo. Amém? Amém. Bem, como eu falei aqui antes de ler o texto, eu disse para vocês que essa é uma palavra que mexe comigo. Essa é uma palavra que me serve muito. Eu estava em oração no sábado, no domingo. E aí Deus falou no meu coração que a palavra para aqui deveria ser justamente essa. Porque Deus sabia exatamente quem viria hoje, quem estava precisando ouvir dessa palavra. Então o que é que eu te peço é que você conheça esse texto, que você dobre sua atenção. Eu lembro que por esse ano, meu pastor, tem uma palavra que está me perseguindo. Não é nem um versículo que eu escolhi para ser do ano, mas tem uma palavra que está me perseguindo esse ano. E todo lugar, meu evangelista, todo lugar que eu escuto, pode ser uma criança falando, alguém mandou, qualquer pessoa, eu dobro minha atenção. E olha que de lá para cá eu já vi essa palavra, está me perseguindo. Mas o que é que eu faço com ela? Eu lembro que outra, eu vou lhe dar o texto que é. Mas uma outra situação, uma vez eu peguei o Salmo 23, e aí fiquei, meu amigo, o Salmo 23, aí saí pregando em tudo quanto é lugar. Se você me visse naquela época, eu poderia ir embora, porque não, eu vou embora, que eu já vi ele pregando, ele vai pregar Salmo 23, era. E aí quando eu entendi que eu acabei aquela série de pregar Salmo 23, quando eu fui numa igreja de visita, o pregador pregou o quê? Salmo 23, não é possível, Jesus, ainda tem coisa para aprender, e aprendi. Então toda vez que uma palavra falar hoje, mas não fica de novo essa palavra, não. Isso quer dizer que a palavra está te perseguindo, tem algum aviso ali para você. Quer ver o pessoal que está lá na mídia, me ajude rapidinho. Filipenses capítulo 4. É essa palavra que está me perseguindo. Está tudo de acordo com a mensagem de hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 6. É essa palavra que está me perseguindo. Qualquer citou, eu já guardo no coração. Não estejais inquietos por coisa, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então tem muita gente que tem alguém inquieta, desassossegada, perturbada. E o que tem que fazer? Você está com tudo isso, você leva diante de Deus e diz: ah, Deus, nessa situação, desculpe. Às vezes você precisa encher o saco de Deus, orando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Porque é isso aqui que o Deus não andesse quieto. Ó, pega tudo. E eu vou lhe dizer, meu evangelista, mas o que eu estou guardando mesmo é aqui, ó. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. O que eu tenho guardado desse versículo é isso. Todos os meus afazeres, todos os meus problemas, todas as minhas queixas, o que é que eu tenho feito? Apresentado a quem pode resolver. E tem dado certo. Bem, a Bíblia aqui está dizendo que eu li juntamente com você que Jesus reúne os discípulos para contar uma parábola. Vocês sabem o que é isso? Parábola é uma história que talvez aconteça
havia na cidade uma viúva. Também havia ali um juiz iníquo. Ele não temia a Deus, não respeitava homem nenhum. Mas Jesus, ele aqui, missionário Aline, ele dá o segredo. Olha, a parábola quer dizer uma coisa: que você tem a obrigação, você tem o dever de quê? De orar sempre e nunca. E eu vou lhe dizer, eu não sei se com você é assim, eu posso estar sozinho nesse culto hoje, mas tudo na minha vida coopera para que eu desanime. Tudo na minha vida coopera para que eu volte atrás. Tudo na minha vida coopera para que eu desista das coisas. Tudo, não sei se alguém aqui é assim, eu já estou pregando só para mim. Mas tudo funciona assim. Mas aqui Jesus, ele diz bem claro: olha, eu vou lhe dar o segredo, eu vou lhe dar o dever, a obrigação. Você precisa orar sempre e nunca, tem tradução que vai dizer nunca desanimar. E quer que eu te diga uma coisa? Nunca é nunca. Eu lembro, meu pastor, que tem uns 13 ou 4 anos mais ou menos, eu estava olhando para uma área da minha vida e bateu minha pastora, bateu um desânimo bateu dentro de mim. E eu fiquei tentando entender por causa daquele desânimo. Eu falei assim: não, deve ser a circunstância que eu estou desanimando, e também deve ser o diabo que está me colocando seta para eu desanimar. Aí eu cheguei à conclusão que faz duas coisas. O diabo viu o que estava acontecendo ao meu redor, aproveitou, arrumou a seta para dizer. E eu fiquei, acho que eu estou pregando para mim só hoje, missionária. Aí eu fiquei, rapaz, não consigo isso aqui, não flui, não adianta, nada dá certo comigo. Agora fica aqui tudo parado. Aí acho que eu estou pregando só para mim hoje, né? Aí eu fiquei assim. Só que aí, evangelista, suou no meu coração, só assim, ó. E contou-lhes uma parábola. Como eu conheço o texto, aí eu completei no coração o dever de orar sempre e nunca. Oh, meu amigo, nunca é nunca. Se alguém, por um acaso, alguém chegou aqui nessa noite desanimando de alguma coisa, você já entendeu qual é a resposta de Deus para a sua vida. É para você não desanimar, para você permanecer firme, é para você continuar, perseverar orando. Não pare, não volte atrás, não recue. Aí eu lembrei que naquela época, aquela época do Covid, eu estava fazendo live direto. Aí eu lembrei que mais ou menos 2 semanas atrás daquela época eu tinha feito uma live explicando esse texto aqui. Aí eu parei ali no Shopping Barra e aí liguei lá no YouTube e estava me assistindo. Aí eu me assistindo, eu ri, eu me assistindo, eu chorei. E quando eu acabei de assistir a pregação que eu fiz, eu disse assim: Deus, se esta live não serviu para ninguém, não importa. Por quê? Isso, pastor, porque serviu para mim. Deixa eu contar, eu parecendo um doido na live, o celular parado na live, parecendo um doido. Não, irmão, não pare, nem que você trote que fala de uma culpa, trote, nem que você vá no trote, irmão, mas vá devagar. Irmão, você está devagar, me deixe, mas eu não estou parando. Irmão, você me deixe, eu estou continuando, estou no meu passo, mas eu não estou parando. Rapaz, aquilo me trouxe um ânimo que eu pensei, eu vou ficar ou com a minha realidade que eu estou desanimando, ou com a palavra. Não mudou nada. Eu continuei com a dificuldade, as coisas continuaram sem fluir, mas eu tive que decidir se eu ficava com a minha realidade ou com a palavra que Deus me deu. Eu falei assim: eu não quero nem saber, a partir de hoje eu vou ficar com a palavra. Se Jesus falou que é para orar e nunca desanimar, então é nunca, eu não vou desanimar. Me levantei. Deixa eu contar uma coisa para você. A fé gera no seu coração. É quando não muda no exterior, mas é quando muda no interior, quando muda aqui dentro. Aconteceu alguma coisa, orei, não mudou nada. Fiz campanha, não mudou nada. Subi no monte, não mudou nada. Orei de madrugada, não mudou. Mas aqui dentro, quando muda aqui dentro, é outra coisa. Um exemplo básico. A Bíblia diz sobre Ana. Ana vivia uma perturbação porque a rival dela ficava irritando ela. Ela vai para o templo, ela ora. Vocês sabem da história. Aí o texto diz que ela recebe a palavra profética no templo. Só que antes disso o marido disse para ela: você está com semblante triste, você não come. Eu não sou melhor do que 10 maridos? Claro que não, Cana, claro que não. Depois
poética, a linguagem alta para você entender que tem criança aqui no meio. Ela ainda não tinha tido o costume com o marido para ter filho. Deu para entender a conversa, né? Não tinha tido o costume ainda. Mas a Bíblia diz que o semblante dela já não estava mais triste. E Ana comeu e ela estava alegre. Mas ela ainda não tinha. Deu para entender? Gerou nela fé, gerou nela convicção. É isso que temos que entender. Jesus, ele deu uma aula para Judas não, para Tomé. Tomé, você só é crente porque você está vendo a aula. Bem-aventurado, feliz, aquele que não viu. E às vezes a gente fica, não, eu quero vir pro culto porque eu quero sentir. Eu quero. Não, irmão. É só você deixar a palavra entrar no seu coração e entender que não, acabou. Não mudou nada, não importa. Deus falou comigo. Eu estava no culto com a missionária. E aí um amigo nosso em comum, Deus usou ele. No meio do culto ele falou assim, Deus me mostrou aqui comigo. Você só deixa de ser quieto quando a coisa resolve. Porque você fica ali até resolver. Aí eu fiquei quieto. Aí quando eu saí da intimidade com minha esposa, eu falei assim, Aline, o que ele falou, você concorda? Ela falou, concorda, é isso mesmo. Você só fica aqui, você só sossega, Marcos, quando você resolve. Aí eu peguei e falei para ela, não, eu só sossego quando eu resolvo ou quando Deus me dá uma. Porque quando Deus me dá a palavra, varão, eu considero aquilo como feito. Acabou. Desculpe, eu posso pedir a vida de alguém aqui. Tem situações que quando Deus me dá a resposta, por aquilo eu nem oro mais. Porque eu já entendo como feito. Aprenda isso. Não deixe a sua fé duvidar. Para mim você foi para outro canto, então vamos lá. Jesus, ele olha para os discípulos e fala assim, se você pedir, crer e não duvidar, isso será feito. Tem que se esforçar, tem que tomar para não. Deus, o Senhor me falou. Deus me acabou. Como é que Deus fala? A palavra entrou no seu coração. Você precisava daquilo. O pregador nem sabia, entrou. Você tomou. Deus falou. Agora o problema, desculpe, eu estou procurando melhorar. Mas o problema nosso pregador é assim, não porque Deus me falou. Não porque sábado Deus me deu. Deus falou comigo a palavra de hoje. Aí o que a pessoa que está me ouvindo pensa? Uau! Marcos, a palavra para primitiva é essa. Não! Deus apenas fez eu lembrar da palavra. Eu estava lembrando daqui, ó. Deus tocou no meu coração, eu lembrei. Pronto, Deus falou. É simples. O problema é que é mesmo comigo tudo. Pegou? É assim mesmo. Jesus ele olha para os discípulos e continua dizendo: a viúva estava lá todo dia batendo na porta, batendo no cartório. E sabe o que é engraçado? É que a viúva está dizendo assim, ó, julga a minha causa. Tem tradução que diz, faze-me justiça. Você sabe por que tem muita oração nossa que não está sendo ouvida? Porque a gente quer barganhar com Deus. A gente quer subornar Deus. Desculpe, mas às vezes a gente está indo atrás de uma coisa que não é direito nosso e está insistindo naquilo que não é direito nosso. E aí está lá, ó Deus. E desculpe, meu pastor, todas as causas que alguém vem me pedir oração por causa da justiça, todas elas, orando, eu ganho. Mas teve uma que eu perdi, mano. A menina me contou do jeito dele a situação, do jeito dela. Aí eu fui orar. Aí passou-se o tempo, ela disse, eu perdi a causa. Aí eu falei assim, me conte direito a sua história. Aí ela me contou direito. Eu falei assim, filha, você realmente não tem direito não. Pegou porque ela perdeu? O que é que temos que entender? Que o nosso Deus, independente de qualquer coisa, o nosso Deus é um Deus justo. Eu lembro que eu estava ajudando nossa filha lá no Engenho Velho da Federação. E tinha uma moça lá que o rapaz que ela convivia faleceu. E ela foi dar entrada na pensagem que a gente tinha uma opção pós-morte. E o advogado dela disse, eu vou dar entrada, mas saiba que aqui é causa perdida, porque a senhora não tem como provar que conviveu com ele. A mulher não tinha como provar, imagina. E ela me chamou e falou assim, Marco, ore por mim, porque meu advogado disse que eu não tenho como provar que eu vou perder. Aí eu falei assim, me conte, ela contou. Aí eu olhei e falei assim, não tem prova nenhuma. Imagine, conviveu tanto tempo com a pessoa, não tem como provar. Aí eu falei assim, não, de fato
vai lhe dar essa vitória. Aí ela, amém. Aí tá, a gente orou. Ok. Passou-se o tempo, fui lá pregar. Aí tá com uma pastora Soraya, tá lá no fundão. Aí tá lá no fundão, minha pastora. Ela cuivelou, ela pregando, ela cuivelou pra aqui mesmo assim, ó. Porque se Deus fizer isso, eu vou ser crente. Ah, imagine, Deus fazendo ou não fazendo. Se a pessoa deixar de fazer aquela prática, vai ser bom ou vai ser ruim para ela? Vai ser bom. Porque a pessoa que não bebe, ela vai cuidar mais do fígado dela. A pessoa que não fuma vai cuidar melhor do pulmão, das vias aéreas dela. Mas a pessoa acha que ela está fazendo alguma coisa para quem? Para Deus. Ela está fazendo bem para quem? Agora sabe o que é bom? É que Deus é misericordioso. Ainda assim Deus atende. Mesmo sabendo que se a pessoa largar da prática, vai ser benefício para quem? Para ela. Eu estou falando isso tudo, mas a viúva ainda está lá batendo. Julga a minha causa. Fazem-me justiça. Fazem-me justiça. E a Bíblia diz que o juiz da época, ele fala com ele mesmo. Eu não temo a Deus. O que é isso? Eu não respeito a Deus. Eu estou nem aí para Deus. E não respeito a homem nenhum. Mas essa mulher todo dia está aqui. Eu não sei se alguma mãe aqui vai se identificar. Você, mãe, não queria nem fazer para o seu filho ou para a sua filha. Mas todo dia, ô mãinha. Ô mãe, eu já ganhei muita coisa de manhã. Assim, mãinha, vai, toma, vai, suma. E minha mãe dizia assim, suma da minha frente, tome, suma. O juiz, é assim, né? É assim. O juiz, ó, eu vou liberar a causa dela. Olha para mim. Quando o juiz resolve liberar a causa dessa mulher, Jesus, ele está contando a parábola, mas ele entra na história aqui com os discípulos e diz assim, ó, ouvi o que? Cadê o pessoal da mídia? Coloca para mim o versículo 7. É bom ler, porque depois vai, pastor Alessandro, chama esse pastor, fica falando na cabeça dele, misericórdia, não, tá ali. Volta para o 6, por favor. E disse o Senhor, evangelista, obrigado. E toda vez que eu vejo o Senhor nunca me abandona, sempre fica aqui me ajudando, viu? Obrigado. 18:6. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Aqui está o segredo. Que clamam a Ele de dia e de noite. Agora vira uma pergunta. Ainda que é tardio para que o Senhor vai amar isso aqui agora. Ainda que é tardio para com eles, vai para o 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Até aí, depois eu explico o restante. Olha para cá. Quando Jesus ele conta essa parábola para os discípulos, contando para nós hoje nessa noite, Jesus ele chama a atenção dos discípulos dizendo, você prestou atenção no que o juiz disse, que não ia fazer, mas resolveu fazer por causa da insistência dela. Aí Jesus fala, mas será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Bota lá no 7, o segredo, pastor. Que o segredo que clama a Ele de dia. Aí, quantos de nós, eu já passei por isso, mas quantos de nós não diz assim, porque está demorando, porque parece que Deus não quer fazer, porque parece que Deus não vai fazer, porque parece que não é assim, porque na minha vida demora mais. O segredo está aqui. Que clama a Ele de dia e de noite,
pergunta. O que importa é a rapidez que Deus vai fazer. Versículo 8. Deixa eu falar mais esse negócio aqui. Digo-vos que depressa. Então Deus não é atrasado, Deus não é lento, desculpe. Deus não faz as coisas na maresia, não. O problema sempre esteve em nós, que não está orando como deveria orar. Versículo 7. Volta para o 7. Que clamo a Ele de dia. Está tardio. Aí está dizendo assim, ó, Jesus afirmando, Ele vai fazer, né? Rapaz, Jesus, Ele tem pressa para fazer. Agora tem que saber se eu estou orando como eu devo orar. Jesus. O problema é esse. Versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Outro segredo. O problema é que eu até começo muito bem, desculpe a linguagem alta, começo muito bem no meio, eu já estou bem mal. O problema é que eu estou. Lembra do trote? Que crente, nem que você continue assim, crente, permaneça assim, crente, ó. Eu não sei se alguém aqui conhece alguém assim, mas eu conheço. Rapaz, tem gente que quando está afim de fazer as coisas, abraça tudo, agarra tudo, faz tudo. No caso do homem só dá ele, no caso da mulher, mas quando essa pessoa está de jururu, empaca, não faz nada. Em alguns casos também não deixa ninguém fazer misericórdia. Não precisa sair acabando fazendo tudo, não. É só permanecer no que está fazendo. Aí depois que cresce um pouquinho, vai para 1 Coríntios 15:58, que é você estar constante e abundante. Mas só para hoje o constante serve. Não precisa me abundar hoje. Hoje o constante só tem constância. Não, eu vou começar a orar, vou continuar, vou permanecer. Pai, eu lembro, pai, olha, deixa eu contar aqui um negócio, um segredo meu. Eu lembro que teve uma época que eu estava me acabando de orar, eu toda hora orava. Aí bateu a bobeira na minha cabeça, mano. E eu falei assim para Deus, Deus, eu estou melhor que Daniel. Por que eu estou melhor que Daniel? Porque Daniel orava quantas vezes no dia? 3. Olha, alguém falou, né? Eu estou orando muito mais que ele. Eu estou orando 4, 5, 6, 7. Estou melhor que Daniel, meu Deus. Aleluia! Só que, varão, até pelos afazeres, eu não consegui manter aquela constância de estar orando toda hora. Aí, lembra do quando Deus fala? Deus suou no meu coração. Assim, ó, não precisa ser melhor que Daniel, basta ser igual a ele. Porque Daniel orava 3, mas Daniel era constante. Abra rapidinho, Daniel 6, eu acho que é 6:16, ou é 6:10, ou é 6:12, acho que é 6:12. Um negócio assim, quando chega lá a gente acha, olha, obrigado por Jesus. Não, é o 16 mesmo, é 6:16 então. Isso. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus a quem tu... Aqui é o ímpio falando, Daniel, o teu Deus, ó, você serve ele de forma como? Deixa eu te falar uma coisa, crente. Busque a Deus todos os dias. Que bom que diante da chuva você veio, que no sol venha também. Eu lembro que pra gente ir embora, eu lembro que uma vez eu chamei uma moça lá da nossa igreja, que ela tem uma dificuldade de ter constância. Uma hora quer, outra hora não quer, uma hora quer, outra não quer, aí você nunca sabe. Aí você vai falar, cobrar, a pessoa tá ligando a boca. Aí que você pega ela no dia, você tá ligando bom demais. Aí eu falei com ela assim, você não entendeu onde eu vou chegar. Eu falei com ela assim, irmã, Aline, o nome da irmã está aqui, ela na ponta da língua, não vou falar o nome dela não. Eu falei assim, irmã, você já me viu triste? Ela falou assim, já. Você já me viu alegre? Ela já. Você já me viu bem? Ela já. Já me viu mal? Já. Eu falei, você já me viu namorando? Já. Já me viu alguém me largando? Ela já.
Já me viu com dinheiro? Ela, nunca. Já me viu sem? Ela, direto. Eu guardo tudo sem dinheiro. Aí eu fiz a pergunta para ela: você já me viu sem buscar a Deus? Aí ela disse: não. O que eu quero dizer com isso, irmão? Independente do que você esteja passando, vivenciando, você tem que sair daqui nessa noite com isso cauterizado dentro da sua cabeça. O quê? Afirmando: eu preciso buscar a Deus, eu preciso orar a Deus, e eu preciso não desfalecer. Como eu disse, na minha vida, não sei se aqui alguém é assim, na minha vida, mano, tudo coopera para desanimar, tudo coopera para voltar atrás, tudo coopera, desculpe, para eu chutar no pau da barraca. Mas quando eu lembro da palavra, Jesus ele ensinou: ore sempre e nunca. Até para ser salvo. Até para ser salvo. Coloca para mim rapidinho, rapaz, eu estou amando. Eu amo vir para cá, essa é a questão, né? Mateus 24, até para ser salvo. Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será. Até para ser salvo. Eu vou ter que perseverar, eu vou ter que procurar não desanimar. Eu vou ter que procurar e permanecer, sabe de que forma? Firme. Irmão, fica firme. Aproveita, eu estou gastando demais a mídia, viu? Josué 14, para a gente ir embora. Josué 14, versículo 6. E a gente entende que tem coisas que a gente não está recebendo, é porque está desanimando, é porque não está perseverando, é só por isso. Deus ele está disposto a fazer. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefone, o Quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim. O que foi que Deus falou acerca de Josué e Caleb? Eu vou dizer para vocês rápido. Deus fala para Moisés transmitir para Caleb e Josué o que? Porque vocês dois perseveraram, porque dentro de vocês dois houve outro espírito de perseverança. Pronto, a terra vai ser sua. Eles aqui não vão precisar participar de sorteio, pastor. Todas as outras 11 tribos precisou de sorteio, de liberar. Mas no caso de Caleb não. Por quê? Porque Caleb rapaz, eu estava pensando. Então quer dizer, Deus, que a pessoa que não desanima, a pessoa que persevera, ela tem a prioridade. Continuando, no 7. 40 anos tinha eu, não. Pode pular o 8. Você não precisa para a gente hoje não. Aí observe. Mas meus irmãos que subiram comigo, as 10 tribos outras, fizeram, não lá mesmo, fizeram derreter o coração do povo. Ó, o segredo: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu. Eu estou insistindo aqui, para que nessa noite a gente entenda que quem parou de orar é para voltar a orar. Quem enfraqueceu na oração é para voltar a orar. Quem está orando é para continuar orando. Eu estou no propósito de oração que eu já falei para Deus. Deus, eu queria dobrar, mas não vou conseguir dobrar por causa do tempo. Eu vou incluir pelo menos 10 minutos a mais da oração que eu estou fazendo diária. Por quê? Porque eu entendo que eu preciso perseverar e preciso superabundar. Porque deixa eu te falar uma coisa: quando a gente deixa de orar, tem muita coisa que a gente deixa de receber. É o livramento para a vida da família, é uma coisa nossa que trava, mas a gente não sabe. Por quê? Porque a gente não está orando como se deve orar. Está até orando, mas talvez se você ama, dá só mais um, só. Fala assim para mim. Vai fazer isso. Fala assim, ó. Aí diga assim para você mesmo: oh Deus, fala comigo: oh Deus, eu preciso orar só mais um pouquinho. Se coloca de pé para a gente orar em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para deixar para vocês essa noite. Que precisamos entender que a gente tem que orar. Você sabe por quê? Orar não faz mal nenhum. Orar não tem contraindicação nenhuma. Orar só faz bem. Aí você me pergunta: mas
eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, o que é que eu te peço, Deus? É que o Senhor possa fazer voltar a arder, Deus, aquele desejo de te buscar, de te adorar, de estar perto do Senhor, de se envolver no Senhor. Deus, quantos de nós, Deus, já passou horas e horas orando, Deus? Quantos de nós, Deus, já passou a madrugada toda no monte orando, Deus? Já ficou 2, 3 horas, Deus, orando, Deus? Oh, Deus, quantos de nós precisa voltar, Deus, o primeiro amor, Deus? Porque a tua palavra também diz isso. Deus, só tem uma coisa contra ti: é que deixaste o primeiro amor e as primeiras obras. Oh, Deus, mas eu te peço, Deus, aviva no nosso coração esse desejo, Deus. Pai, a tua palavra diz que o fogo arderá continuamente e não se apagará. Mas para isso, Deus, a gente precisa tirar a cinza. A gente precisa colocar mais lenha, Deus, para que o fogo continue ardendo, Deus. Oh, Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos capacitar cada dia na oração, Deus. Pai, às vezes a nossa oração está até repetida, Deus. Às vezes a gente está até sem inspiração para orar, Deus. Mas o que eu te peço é que o Senhor possa colocar nos nossos lábios, Deus, as palavras para orar, Jesus. E o que dizer de oração, Deus, quando os seus discípulos, eles olham para o Senhor e dizem: Jesus, nos ensina a orar como João Batista ensinou a seus discípulos. Oh, Jesus, e o Senhor, na maior humildade do mundo, porque eu sou humilde, o Senhor ensinou. O Senhor disse: quando estiver orando, oreis assim. O Senhor ensinou como deveria orar. Tudo isso está escrito em Lucas capítulo 11. Oh, Deus, que é muito perto, Deus, porque a palavra também diz isso, que a gente não sabe orar como convém. Mas o teu Santo Espírito intercede por nós. E eu te peço nessa noite, Espírito Santo intercede por nós. Coloca a pessoa nos nossos lábios que a gente deve orar, Deus. Vai assim o desejo de orar, a gente buscar. Deus, quanto mais a gente ora, quanto mais perto a gente está do Senhor, mais longe a gente está do pecado, mais longe a gente está do erro, da coisa errada, de fazer o que não deveria fazer, de pensar o que não deveria pensar, Jesus. E às vezes o que está faltando na minha vida é oração, Deus. Às vezes o que está faltando na vida desse homem, o que está faltando na vida dessa mulher, é oração, Deus. Então nos ajuda a orar, Deus. Nos ajuda a se envolver contigo, Jesus. Nos ajuda a querer mais do Senhor, Deus. Enquanto o mundo está querendo o mundo, Deus, mas quanto a nós que a gente quer querer mais e mais do Senhor, Deus. Porque como eu citei aqui, Deus, orar faz bem, Deus, orar não tem contraindicação, Deus. Mas eu te peço, Deus, levanta mais e mais pessoas para interceder, para orar, para buscar, para se envolver contigo, para querer mais do Senhor, Deus. Oh, Deus, porque o que não falta é pessoas desesperadas precisando de oração, Deus. O que não falta é pessoas, meu Deus, que estão perturbadas, que estão com depressão, que estão com a vida no chão, Deus, precisando de oração, de uma resposta, de um agir do Senhor. Eu te peço, Deus, nos usa como agente do Senhor, Deus. Nos usa como embaixador do Senhor, Deus. Nos usa, Deus, nos usa como auxiliar do Senhor, Deus. Oh, Jesus, nos capacita a cada dia mais, Deus. Pai, que a nossa vontade seja essa, Deus. Todos de nós, Deus, que não tem pouco celular, Deus. O tempão a gente fica no celular, o tempão a gente fica com o amigo conversando, Deus. Mas às vezes orando a gente não consegue ficar 30 minutinhos, 40 minutos, que a gente cansa a fadiga da sombra. Oh, Deus, mas eu te peço, Deus, aviva a vontade de estar orando, Deus. Aviva a vontade de perseverar, de querer mais do Senhor, Deus. Aviva, Deus. Porque o Senhor tem mais coisas para fazer, Deus. Então faz o nosso meio, Deus. Faz o nosso meio, 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 Deus. Oh, Santo Deus, eterno Pai, eu oro por essa pessoa, Deus, que ela não consegue nem ajoelhar para
digo, a partir de hoje você está curado de gastrite. Oh, Jesus, visita agora essa barriga. Jesus, visita agora esse fígado. Visita agora esse pulmão. Deus, visita esse peito. Jesus, já visitando agora toda, meu Pai, o corpo dessa pessoa. Toma, meu Deus, energias aéreas, via respiratória. Oh, meu Pai, toma um aparelho digestivo. Essa mulher que o intestino dela é preguiçoso. Ela está entendendo o que eu estou falando. É uma preguiça que esse intestino tem. É a agilidade desse intestino. Oh, Pai, tira todo o ressecamento desse intestino. Oh, Santo Deus, eterno Pai, vai visitando essa pessoa. É problema, meu Pai, de varizes, é problema de circulação. É má circulação que essa mulher tem. Oh, Deus, visita aí. Meu Pai, toma agora toda a terra, toma cada vez nas suas mãos. Vai curando, vai libertando. Oh, Jesus, é a tua palavra que diz que foi para a liberdade que o Senhor libertou. Foi para a liberdade. Deus, liberta essa pessoa de toda e qualquer enfermidade. Oh, Jesus, até má deformação em alguma parte do corpo. Isso é Deus para colocar tudo no seu devido lugar. Jesus já visitando o teu povo agora. Em nome de Jesus, Deus. Minha banda segura só um pouquinho mais baixo. Daqui a pouco você volta nessa unção comigo, porque estamos aqui para fazer que você precisa entender o que eu vou falar para você. Eu quero agora que você pedir uma pessoa que não está aqui. Olha para mim. Eu quero que você lembre agora de uma pessoa que não está aqui para a gente orar por essa pessoa. Tá? Eu tenho vários testemunhos de que fiz isso e aí Deus curou pessoas. Eu acabei de lembrar aquele ali, lá no Novo das Pombas, orando por fêmur. E aí eu não sabia, Deus só falou, pastor, fêmur com a mão aqui. Fêmur, que está com dor no fêmur com a mão aqui. Fêmur. E aí quando acabou ali, não é aí não, fêmur é aqui. Eu não sabia, Deus falou, não sabe o que é. Aí eu falei, e perguntei, quem foi? Não apareceu. Aí quando acabou o culto, eu chamei a Aline e falei assim, Aline, eu tenho certeza que foi Maria que foi curada de fêmur. Eu tenho certeza que foi ela. Aí quando foi na semana seguinte, eu encontrei com Maria, perguntei, Maria, eu estava orando por fêmur na terça-feira, e eu tenho certeza que Deus te curou de fêmur. Ela falou assim, não, pastor, não foi eu não. Mas calma que eu vou te explicar. Olha o que ela disse, meu ex-cunhado, um problema sério no fêmur. Quando o Senhor começou a orar fêmur, eu comecei a orar ali junto. Eu liguei para ele no dia seguinte, meu ex-cunhado, milagrosamente, foi curado 100% do fêmur. Porque eu tenho tantos outros para contar, mas não vou não, para não perder tempo. Mas por que eu resolvi contar esse, minhas amigas? Para que isso gere fé no seu coração e você entenda, assim como Deus visitou o ex-cunhado de Maria, Deus também está disposto a visitar qualquer parente seu. Eu vou unir a minha fé com a sua, mas você só vai orar por esse parente. Aí o parente é seu. O meu é meu, seu é seu. Mas a gente vai unir essa fé agora. Amém? Mãozinha no coração, para a gente unir essa fé. Pensa, agora não é para você, é para um parente seu. Ele está nas drogas, problema dele. Está no tráfico, problema dele. Está doente, está acamado, está perda. Porque é seu parente, a gente vai orar por ele agora. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, Deus, eu uno minha fé com a fé, meu Pai, do teu povo agora, Jesus. E te peço que o Senhor possa visitar, meu Deus, esse nosso parente agora, Deus. Pai, ele pode estar no mundo errado, ele pode estar até trazendo prejuízo para outra família, mas é nosso parente. E o que é que eu te peço, Deus? É que você possa visitar esse parente agora. Pai, é um parente que pode ter matado, enfeitiçado, pode ter enfermo. Oh, Deus, até na oração que foi feita aqui, Deus, ele está acompanhando essa oração dessa enfermidade, Deus. Mas eu te peço, visita agora, Deus. É esse parente que não está certo com ninguém, Deus. É esse parente
Que ninguém da nossa família, Deus, apareça a Lojuca em qualquer outro programa, Deus. Não vai aparecer, Deus, não vai aparecer. Nem nós e nem ninguém da nossa família, Deus. Não haverá escândalo, Deus. Não haverá morte, Deus. Não haverá morte, Deus. Nem que o Senhor castigue bastante, Deus, mas que o Senhor não entregue o nosso familiar morto, Deus. Então visita o nosso parente, Deus. Pode estar no caminho errado, mas é nosso parente, Deus. Toma nossa família nas tuas mãos, Deus. Visita alguém que está aqui no nosso meio, Deus, que está sendo vítima de trabalho feito, de coisa matada. Eu repreendo esse mal agora. Eu mando embora de novo, você vai cair embora agora. Você vai subir, você vai desaparecer. Eu creio. Em nome de Jesus, a tua bênção por Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus. 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 É isso que eu te peço, Jesus, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus por nós? Olha para a sua irmãzinha que está ao seu lado. Olha para a sua irmãzinha. Olha para o seu irmão. Do jeito que você se olhar, é para você olhar para a igreja toda. Olha para o seu irmãozinho, para a sua irmãzinha. E diga assim para ele, eu gosto disso que a pessoa guarda. Diga assim, ó, ainda que você esqueça de tudo que foi pregado. Deixa eu repetir para você ouvir. Ainda que você esqueça de tudo que foi pregado, ao menos lembre de uma coisa. Você tem um dever. Você tem a obrigação de orar sempre. Essa menina aqui, olha, todo culto que eu vou querer levar vocês, porque vocês estão me empolgando demais, viu? O dever de orar sempre e nunca. Olha, agora eu vou fazer o que você fez. Que eu quero que vem cá, pastor. Eu vou devolver o microfone. Né? Eu vou fazer o que você fez. Para todo mundo fazer. Pega assim, né? Pega que está do seu lado. Assim, assim, eu quero assim, ó. Ele diz assim, tem que ter. Tem gente que está tão desanimada que você tem que chacoalhar. Chacoalhe, vai. E diga assim, entendeu? Não desanime. E vai orar. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, porque ele merece. Deus abençoe. Aleluia. Vou essa palavra. Eu vou para que eu gosto mais, porque